Oi! A aula de hoje vai ser a aplicação da massa dessa boneca com balão. E essa boneca já tem uma playlist pronta que eu vou deixar o card no final do vídeo. Então, se tu quiser aprender toda ela e que na aula que vem ainda vai ter o acabamento com a pintura, vem comigo que eu vou te ensinar. Então hoje nós vamos terminar esta boneca aqui, que eu já tinha feito uma playlist com ela e na hora da minha mudança eu tinha perdido ela. Depois eu acabei achando e agora eu vou dar continuidade. Eu tinha feito a estrutura de arame, tinha feito a saia balonê, tinha feito a mãozinha e depois esse acabamento. Eu vou deixar a playlist no fim do vídeo onde estão todas essas peças, que agora vai ficar... Hoje eu vou fazer a parte da massa e numa outra aula eu vou fazer a parte do acabamento. Tá? Aí acabamento, a pintura, essas coisas assim. Então vamos começar com a massa. E como eu sei que vocês gostam muito de boneca, porque sempre quando eu posto boneca, os vídeos vão muito bem, então eu resolvi retomar essa aqui. Vamos fazer ela bem bonita. Eu quero pôr um balãozinho na mão dela. Então a gente vai com a massa, vai só pondo a massa e vai alisando. Eu vou fazer um braço e uma perna para vocês verem, porque o resto vai ser tudo igual. Essa parte aqui de dentro também, ó, a gente põe a massa. Que já tá toda com a fita crepe pronta. Essa parte aqui não tem muito mistério. É só ir pondo a massa e passando a pazinha. E essa aqui eu vou fazer uma coisa diferente nela, eu não vou fazer o cabelo com massa. Vou fazer o cabelo com linha. E aí a gente passa cola na linha e ela fica com o cabelo armado, como se fosse com papel machê, mas não é papel machê, vai ser com linha. Eu andei pegando umas referências no Pinterest sobre isso, achei bem legal. Vou fazer uma aula disso. Aqui, ó. A gente vai pondo por baixo e vai arrumando com o dedo. Agora essa parte aqui da sainha por baixo, aí a gente já põe a massa e já pode passar o saquinho plástico, que aí fica perfeito. Fica mais fácil, a gente consegue arrumar direitinho. O saquinho pra mim é mágico. Quem já viu meus vídeos sabe que eu uso muito saquinho. Ó, então olha aí. Sabe? Então fica... Claro, ó, o machê não é nunca perfeito, mas ele fica mais lisinho, não precisa lixar. Imagina lixar aqui por dentro, deve ser um inferno. Né? Então, é ótimo. Eu na minha outra casa, quando eu morava em casa, há 3 meses atrás, quando eu estava morando na minha casa, eu tinha oficina de marcenaria, então eu tinha a lixadeira, e era uma beleza. A lixadeira era uma lixadeira pequena, uma lixadeira de sapateiro maravilhosa, que eu tinha há muitos anos, e eu lixava minhas peças, a maioria, assim, várias partes, não todas, né, porque às vezes tem coisas que não dá, mas a maioria das partes eu usava a lixadeira. Como eu não tenho lixadeira agora, tem que me contentar com o meu saquinho plástico. E funciona super bem. Agora aqui na perninha, ó, que eu já passei a massa, então a gente vem com o saquinho plástico e arruma. Aí ele adere bem na estrutura, né? Porque vai passando, muitas vezes vai passando e a coisa vai caindo. E aqui vai aderir bem na estrutura e não precisa se preocupar. Ó. Eu fiz o curso com a Giovana Jaime, que é uma artista maravilhosa também de machê, e ela que me ensinou a fazer o plástico, a usar o plástico. O trabalho dela é lindo, então... E ela diz que detesta lixar, eu também detesto lixar. O segredo do saquinho tem que estar limpo, não pode estar sujo, melado, aí não dá. Mesmo sujo do machê não pode, assim, ele suja um pouquinho, já tem que pegar, por isso que tem que se fazer, esse aqui meu tá grande, normalmente eu corto pedacinhos menores. Então esse aqui é um truque que vale muito a pena. Agora vou seguindo aqui, ó. Então na hora da gente fazer as perninhas, a gente cuida no volume, né, tem que estar os dois do mesmo tamanho. Não pode estar uma grossa ou outra fina, os pezinhos tem que estar do mesmo tamanho, tá? Aí depois
quem olhar a outra aula da estrutura vai entender o palito. O palito é para fora, assim, é para poder fincar na base e a boneca ficar de pé, porque eu tinha trabalho desgraçado, minhas bonecas não ficavam de pé. Eu usava prego, eu usava cola e nada adiantava. Tudo elas, no início assim ficava bonitinho, daqui a pouco quando eu ia ver, tava tudo guenza. E o palitinho, a gente faz o buraco na base, enfia a boneca ali e fica perfeito. Ela não cai mais. Olha que bonitinho que fica, ó. Eu vou pondo massa, ela já vai tomando forma. Essa parte aqui de cima eu vou deixar para depois. Como é que eu machei? Então a gente vai pondo a massa e depois põe para secar uma parte, deixa secar pra gente continuar depois, porque tem que ter lugar para segurar. E se a gente não tem como botar em tudo, porque senão vai segurar na parte que tá molhada, ela estraga. Então a gente tem que pôr, esperar secar. Aí continua no outro dia. E hoje, como tá frio aqui, eu vou pôr no ventilador. E o ventilador é fantástico, seca super bem, tá? Como eu vou fazer essa parte de baixo aqui primeiro, depois eu faço a parte de cima. Tá? Então, eu vou continuar aqui, depois eu trago pronto pra vocês verem, tá? Então, não tem, é tudo igual, tudo da mesma forma, tá? Agora, a sainha eu terminei, ó, então a gente põe de novo o plástico para poder alisar. Eu quero ensinar para vocês uma outra aula, não vai ser para já, daqui a de repente mais um mês, que eu já tenho umas outras aulas alinhavadas na minha cabeça. Eu quero ensinar a fazer saia, assim, a saia esvoaçante no vento. Que a gente vê muito no Pinterest, né, as sainhas, essa sainha é feita com jornal. Então eu quero ensinar vocês a fazer. Fica muito, muito, muito lindinho. Então como se ela estivesse na ventania. Fica muito bonitinho. Agora eu vou fazer a outra perninha e vou pôr ela para secar. Para depois de seco, continuar o trabalho. E sempre lembrando que quando a gente junta a parte seca com a molhada, tem que usar cola. Se tu tá gostando do meu vídeo, não deixa de me deixar um like, de me deixar um comentário, dizer o que tá achando, se tá gostando, sugestão para aulas. Tá? Então, eu fico muito feliz quando eu recebo comentário de vocês. Isso ajuda o canal a crescer, o engajamento ajuda. E eu sempre me esforço para fazer uma aula legal. Outro tipo de saia que dá pra gente fazer é esse tipo de garrafinha aqui. Garrafa de refrigerante também. Então, já põe aqui, ó. E faz a saia. Tem outra boneca que eu fiz assim. É mais fácil de fazer do que essa de arame. Só que o bom da de arame é que a gente faz o tamanho que a gente quiser. Isso aqui é muito limitado, né? De repente, quer fazer uma maior, uma saiona, então, tranquilo. Essa aqui limita o tamanho, mas é bem mais fácil. Eu fiz uma com de Coca-Cola pequena e ficou muito bom. Tá? Agora, essa parte aqui já secou toda durante a noite, tá? E agora eu vou continuar. Aqui, ó, tinha umas partezinhas feias, eu pus cola e pus de novo a massa, tá? Então, é uma forma de fazer um acabamento. Pode passar massa corrida também, senão eu passo de novo um pedacinho de massa, ponho a cola, sempre lembrando que tem que pôr a cola quando a massa tá seca, e aí a gente faz o arremate. Faz um arrematezinho, põe um pouquinho de massa. Ai, gente, peço desculpa que estão fazendo barulho aqui em cima do meu apartamento. Então, se vocês ouvirem barulho de martelo, é aqui em cima. Aqui, ó. Aí põe aqui e fica perfeitinho, ó. Faz um acabamentozinho. Assim, ó. Tá? Então, essa partezinha que tava feinha, a gente arruma. Isso aqui depois eu vou pôr massa corrida. Essas rachadurinhas aqui, eu tenho um pincelzinho velho que a gente passa massa corrida. Agora eu já comecei a fazer a parte das costas aqui. Aí, lembrando, põe cola aqui e vai juntando. Vai passando a massa. Aí eu vou subindo essa parte aqui, que é exatamente igual ao resto, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, então tem partes que eu gosto de suprimir. Da mesma forma que eu fiz a pele pequenininha, reveste o bracinho e depois põe o papel, o plástico, para harmonizar a textura da massa. Aí fica perfeitinho. Vou fazer pelas costas que fica mais fácil.
ontem eu fui fazer as duas pernas juntas e é ruim. Então é melhor fazer uma e depois secar e depois fazer a outra. Aí me deu trabalho. Agora fazendo com a peça seca fica muito mais fácil, né? Então por isso que a gente tem que deixar secar uma parte para depois fazer o resto. Aí eu faço até aqui, até o punho. Sobe um pouquinho aqui na mãozinha, os dedinhos não põem massa. Agora eu vou fazer a parte do busto. Aí a gente só põe mais massa. Isso aqui a gente faz com plástico também, que fica bem direitinho. A gente consegue modelar com a mão. Com o plástico aqui, olha que maravilha que fica. Eu tô amadurecendo a ideia de fazer live, mas a minha live que eu quero fazer é uma live montando, por exemplo, montando uma estrutura, montando um busto, fazendo a parte da pintura. Se vocês acham que teria interesse, seria legal, aí vocês me digam aqui nos comentários. Eu não sei se ainda é a hora de eu fazer uma live, mas eu tô bem inclinada a fazer. Que aí eu posso, por exemplo, fazer a estrutura de um busto e vocês me perguntarem as dúvidas na hora, assim, eu acho que é uma coisa interessante. E é um outro formato diferente que eu nunca fiz, né? Eu tenho um pouco de receio, mas eu tô bem a fim de encarar. Vamos ver se vai rolar. E aí, daqui um mês, 2, 3, sei, por aí. Quero ver quando eu tiver coragem. Que eu fico meio receosa. Que uma coisa eu consigo fazer aqui na hora com cortes, né? E aí, ao vivo é outra história. Então, eu quero ver se eu consigo... Se não me deixa nervosa, essas coisas assim, né? Mas eu tô com vontade de fazer. Acho que vai ser bem legal. Não consegue? Eu tenho as minhas pazinhas mágicas. Aí a gente consegue fazer. Aquela coisa quadrada ali não dá, né? Mas essa aqui dá. Essa aqui são pazinhas daquelas de biscuit. Pincéis de silicone. Nessa parte da mãozinha, a gente vem com a massa um pouquinho por cima da mão, ó. Que isso vai segurar a mãozinha, senão ela não tem como segurar. Porque no momento que a gente só enfia assim, ela não tá bem colada. Pode cair. E fazendo assim, ela vai ficar bem fixadinha assim, tá? Então, põe um pouquinho mais de massa por aqui e na parte de cima. Isso ajuda a segurar. Bem pouquinho assim, não precisa muito, ó. É só pra dar continuidade na mãozinha. Aí o bracinho tá pronto praticamente, ó. Aí o outro bracinho da mesma forma. Agora a gente vem, depois pôr a massa ali, a gente vem com o saquinho, ó. E já ajeita tudo aqui. Aí fica perfeitinho pra secar. Cuidar a posição da mãozinha também, na posição que a gente quer pôr. A minha eu quero pôr ela assim, de lado. De repente, porque pôr a palma pra cima, aí faz de outra forma. Aí virar a mãozinha ali. Fica perfeitinho. Viva o plástico. Agora eu vou deixar secar essa parte aqui, pra continuar depois. Essa parte aqui do braço dobrado aqui é bem complicada, então a gente tem que ir fazendo e tem que ir arrumando com plástico. Eu não vejo outra forma, tá? Então, porque aqui a gente pode ir esticando a massa, tá apertando e vai pondo na ponta da mãozinha, assim, na palma da mão. E aqui a gente vai deixando ele mais redondinho. Que eu isso aqui com ferramenta não consigo. Se alguém conseguir, me fala aí nos comentários, mas eu faço sempre assim. E dá certo e fica do jeito que eu quero, senão
é um faz e desmancha assim que a gente vai ficando maluca. E aqui, com o plástico, a gente consegue fazer bem direitinho. Ó, aqui ainda falta um pedacinho de massa. Faz direitinho e não tem problema de errar. E fica mais bonito e fica mais fácil, inclusive. Eu ponho a massa, mas depois, na hora de arrumar, eu tô pondo com plástico, não vejo outra forma. Então, pra quem quer fazer bracinho dobrado, essas coisas assim, tem que ter paciência, gente, porque isso aqui é trabalhoso. Eu gosto de ensinar pra vocês tudo que eu faço, né? Todos os perrengues que eu passo. Tá pronto o bracinho. Eu já dei uma lixadinha aqui na perna, que tava meio feinha, consegui arrumar. Saudade da minha máquina, mas não tem mais máquina, né? Então, isso aqui, essa parte aqui, tudo eu lixava na minha máquina. Nossa, ela ficava lindinho. Mas como eu não tenho mais, tem que me contentar com o que eu tenho. Tá, essa parte de baixo aqui já tá, beleza, toda seca. Agora vamos pôr pro rosto. Como eu vou fazer cabelo de linha nela, eu vou fazer toda a cabeça. Ah, então, se fosse fazer cabelo, tinha que pôr com papel alumínio para fazer o volume. Mas como eu quero fazer uma outra experiência, eu vou pôr com linha. Ver como é que vai ficar. Já aprontei a cabeça, agora vamos fazer o rostinho. Eu vou fazer uma reentrância aqui nos olhos, ó. Depois a gente marca os olhos e marca a sobrancelha. Eu ponho um pedacinho ali pra fazer o narizinho. A cabecinha dela vai ficar meio de lado. Eu quis que ela ficasse mais de ladinho. Ela não tá bem reta. O queixo dela tá vindo aqui nessa posição. Então, se quiser fazer mais reto, tem que mudar um pouco a posição da cabeça. Então, aqui a gente pode ser com o próprio dedo, ó, pra não ficar essa coisa brusca, assim, tem que ser uma coisa afundada. Essa parte aqui tem que ficar arredondada, não pode ficar marcada. Cuidado para fazer uma coisa assim, não fazer um nariz muito grande. O resto pra boneca, para ficar uma coisa mais delicadinha. Eu gosto com plástico porque eu consigo fazer o formato que eu quero e não gruda na mão. O problema do machê é que ele fica grudando e incomoda e a gente não consegue trabalhar direito. Então, com plástico, a gente vem com plástico e fica mais fácil. Essa parte da feição, assim, é uma parte trabalhosa, mas se não fizer bonitinha, a boneca fica com a cara feia. O que vai dar vida nela depois é a pintura, né? Não é só isso aqui. A boquinha é como se fosse uma folhinha. Oh, wow! Aqui marca o lábio. Aí tem que ficar alisando e para a boquinha ficar bonitinha. Isso aqui quase uma escultura.
agora vou deixar secar. Essa parte aqui toda tá pronta e amanhã eu vou fazer o acabamento dela, passar a massinha onde tem que passar e ver como é que ficou tudo depois de pronto. Aí na aula que vem a gente vai pintar. Então amanhã eu já faço uma listinha onde precisa e já mostro pra vocês como é que fica. Tá, esse aqui é o balãozinho, eu botei um jornal por dentro, amassei bem e pus o papel alumínio. Agora a gente forra com fita crepe. Faz o tamanho que quiser, eu achei que esse tamanho aqui tá legal, porque depois quando eu põe a massa, ele aumenta. E a gente põe assim num palito para poder passar a massa, se não tem como. Depois a gente só põe o arame aqui. Tá aqui pronto, eu com plástico, depois de passar a massa, aperto bem aqui, alisa, ele fica perfeito. E depois de estar seco, a gente faz um acabamento com papel aqui nessa parte ali, como se fosse o nozinho do balão. Tá, então vou pôr para secar e amanhã a gente termina isso aqui. Então, ela vai segurar, porque o papel, depois, é muito engraçado, o papel machê é muito pesado. Não pesado, ele é bem mais pesado, ele molhado. Quando ele seca, ele fica muito levinho. Nem não parece nada, pesa gramas. Tá, então, vou pôr pra secar. Pôr pra secar a cabecinha dela e pôr pra secar o balão. Aí depois a gente vai virar a mãozinha dela com alicate, pra ela segurar o arame. Aqui com um pincelzinho velho, eu passei um pouquinho de massa corrida aqui, ó, pra tirar as coisinhas mais feias. E depois quando a gente passar primer, aí que a gente vê bem onde é que tá os defeitinhos, aí de repente põe mais um pouquinho de massa corrida. E aqui no balãozinho, como o furo ficou meio grande por causa do palito, aí eu botei mais um pouquinho de massa. Pra fazer o acabamento aqui do balão, eu fiz uma rodinha, furei aqui no meio, ó. E a gente põe lá depois a massa. Deixa secar. Depois a massa aqui. Primeiro deixa secar aqui. Depois a massa e a gente faz as dobrinhas aqui da beirada do balão. E os dedinhos eu virei assim com alicate, ó. Porque a gente vai pôr o balão nele, né? Esse aramezinho que eu usei, arame 18. Ó, então ela vai ficar na mãozinha dela aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje. Como eu disse, essa boneca faz parte da playlist que eu tô deixando aqui no card final, tá? Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos e de ver a próxima aula que vai ser o acabamento dela com a pintura, tá? Então, eu conto com vocês, um beijo a todos e até a próxima.